Bem-vindo a esta nova lição do curso Autopublicação com Gembokai. Escreva e publique seu livro com inteligência artificial. Já abordamos o desenvolvimento do enredo, a construção dos personagens e os erros de escrita a serem evitados, mas agora é hora de organizar a história em capítulos e gerenciar o ritmo narrativo. Taxinha, um livro bem dividido em capítulos e com um ritmo equilibrado, ajuda o leitor a permanecer envolvido e vivenciar a história sem dificuldades. Taxinha, um estudo da Universidade de Stanford mostrou que livros com um ritmo narrativo fluido e divisões claras de capítulos mantêm o leitor envolvido por mais tempo do que aqueles com uma estrutura caótica. Nesta lição você aprenderá: marca de seleção branca, como dividir sua história em capítulos eficazes. Marca de seleção branca, como manter um ritmo narrativo envolvente e equilibrado. Marca de seleção branca, técnicas para evitar um ritmo muito lento ou muito rápido. Marca de seleção branca, ferramentas práticas para estruturar seu livro e otimizar sua leitura. Ao final da lição, você será capaz de organizar seu livro de forma clara e dinâmica, garantindo uma experiência de leitura mais envolvente e profissional. Por que a divisão em capítulos é importante? Taxinha, capítulos não são apenas seções de texto, mas ferramentas narrativas fundamentais para criar tensão, dar amplitude à história e envolver o leitor. Marca de seleção, eles ajudam a manter a atenção do leitor e a definir o ritmo da narrativa. Marca de seleção, elas oferecem momentos de pausa natural na leitura. Marca de seleção, eles podem criar suspense e encorajar o leitor a continuar. Lâmpada elétrica, exemplo. Taxinha, os thrillers geralmente terminam os capítulos com uma reviravolta para levar o leitor a ler o próximo, um efeito de virada de página. Taxinha, romances literários, por outro lado, podem ter capítulos mais longos e reflexivos para envolver o leitor na atmosfera. Marca de seleção branca, dividir corretamente um livro em capítulos melhora a legibilidade e a experiência geral do leitor. Como estruturar um capítulo eficaz? Taxinha, um capítulo eficaz deve ter uma estrutura clara e um propósito específico. Diamante azul pequeno, tecla 1, abertura envolvente. Seta preta para a direita, o primeiro parágrafo deve capturar a atenção e envolver imediatamente o leitor na cena. Lâmpada elétrica, exemplo. O cheiro acre de fumaça encheu a sala. Marco se virou de repente, a porta estava aberta, alguém tinha entrado. Taxinha, uma boa abertura intriga o leitor e o incentiva a continuar. Diamante azul pequeno, tecla 2, desenvolvimento e conflito. Seta preta para a direita, o capítulo deve avançar a história, desenvolvendo eventos, tensões ou revelações. Seta preta para a direita não deve ser um simples preenchimento, mas contribuir para a evolução do enredo. Lâmpada elétrica, exemplo. Taxinha, um capítulo pode mostrar o protagonista lutando com uma escolha difícil ou revelar um detalhe crucial da trama. Diamante azul pequeno, tecla 3, fechando com impacto. Seta preta para a direita, o final do capítulo deve deixar o leitor querendo descobrir o que acontece a seguir. Lâmpada elétrica, técnicas de fechamento eficazes. Taxinha, reviravolta na trama. A porta se abriu e tudo mudou. Taxinha, pergunta aberta. E se tudo em que eu acreditasse fosse mentira? Taxinha, momento de tensão. O telefone tocou. Ele já sabia quem era. Marca de seleção branca, um capítulo bem estruturado mantém a história envolvente e o leitor curioso. Ritmo narrativo e como equilibrá-lo. Taxinha, o ritmo narrativo é a pulsação do livro. Se for muito lento, cansa. Se for muito rápido, é confuso. Marca de seleção, o ritmo deve se adaptar ao gênero do livro e aos momentos da trama. Marca de seleção, cenas de ação exigem frases curtas e rápidas, enquanto momentos de introspecção podem ter descrições mais detalhadas. Marca de seleção, a alternância de cenas intensas e momentos de pausa cria equilíbrio na narração. Lâmpada elétrica, exemplo de ritmo bem equilibrado. Taxinha, um thriller pode alternar perseguições frenéticas com capítulos mais lentos de investigação e reflexão. Taxinha, um romance romântico pode ter capítulos emocionais seguidos de momentos mais leves. Taxinha, técnicas para gerenciar o ritmo. Marca de seleção, use frases mais curtas em cenas de ação para aumentar a tensão. Marca de seleção, evite descrições excessivas em momentos de alta tensão. Marca de seleção, use o diálogo para acelerar o ritmo quando necessário. Marca de seleção branca, um ritmo bem administrado mantém o leitor imerso na história. Erros comuns em capítulos e ritmo narrativo. Entrada proibida 1. Capítulos muito longos e sem pausas. Seta preta para a direita, um leitor moderno tende a preferir capítulos mais curtos e fluentes. Entrada proibida 2. Capítulos que não avançam a história. Seta preta para a direita, cada capítulo deve ter um propósito narrativo claro. Entrada proibida 3.
ritmo muito uniforme. Seta preta para a direita. Uma história com ritmo constante pode se tornar monótona. Alterne tensão em momentos de descanso. Entrada proibida 4. Fechamentos de capítulos ineficazes. Seta preta para a direita. Se um capítulo termina sem despertar curiosidade, o leitor pode perder o interesse. Marca de seleção branca. Evitar esses erros torna o livro mais envolvente e agradável de ler. Exercício prático. Taxinha. Escreva um esboço dos seus capítulos respondendo a estas perguntas. Marca de seleção. Qual é o objetivo principal de cada capítulo? Marca de seleção. Como começa e como termina? Marca de seleção. O ritmo muda ao longo da história? Marca de seleção branca. Revise seu esboço e verifique se os capítulos estão equilibrados e mantenha o leitor envolvido. Resumo da lição. Hoje aprendemos. Marca de seleção branca. A importância da divisão de capítulos para a estrutura do livro. Marca de seleção branca. Como criar um capítulo eficaz com abertura, desenvolvimento e encerramento envolventes. Marca de seleção branca. Técnicas para equilibrar o ritmo narrativo e manter a atenção do leitor alta. Marca de seleção branca. Erros comuns a evitar na divisão de capítulos e no ritmo da história. Já falamos sobre divisão de capítulos e ritmo narrativo, mas agora é hora de abordar um dos elementos mais críticos para o sucesso do seu livro, o INCIPI. Taxinha. O INCIPI é a primeira impressão que o leitor terá do seu livro. Se ele não entender imediatamente, corre o risco de desistir de ler. Taxinha. Um estudo da Universidade de Yale mostrou que os leitores decidem se querem continuar lendo um livro nas primeiras 5 a 10 páginas. Uma abertura eficaz pode fazer a diferença entre um leitor que continua e um que fecha o livro. Nesta lição você aprenderá. Marca de seleção branca. Quais são as principais funções de um INCIPI e por que ele é essencial para o sucesso do livro. Marca de seleção branca. Os diferentes tipos de INCIPIs e como escolher o mais adequado à sua história. Marca de seleção branca. Técnicas para escrever uma abertura envolvente que imediatamente capte a atenção. Marca de seleção branca. Erros comuns a evitar para não perder o leitor desde as primeiras páginas. Ao final desta lição, você será capaz de escrever uma abertura forte, envolvente e memorável que fará o leitor querer continuar lendo. O que é um INCIPI e por que ele é tão importante? Taxinha. Um INCIPI é o início da história, o ponto onde o leitor entra no mundo narrativo. Marca de seleção apresenta o tom e o estilo do livro. Marca de seleção apresente o protagonista ou conflito principal. Marca de seleção cria curiosidade e envolve emocionalmente o leitor. Lâmpada elétrica. Exemplos de INCIPIs famosos. Taxinha. Chame-me de Ismael. Moby Dick de Herman Melville é um INCIPI curto e intrigante. Taxinha. Foi o dia em que minha avó se tornou um fantasma. A Sombra do Vento de Carlos Ruiz Zafón, um INCIPI que imediatamente cria mistério e interesse. Taxinha. Foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. Um Conto de Duas Cidades de Charles Dickens é um INCIPI evocativo que introduz o tom da história. Marca de seleção branca. Uma abertura poderosa captura a atenção do leitor e o intriga, incentivando-o a continuar. Os diferentes tipos de INCIPIs. Taxinha. Existem vários tipos de INCIPIs, e a escolha depende do gênero e estilo do livro. Tecla. Um INCIPI in medias res, no meio da ação. Seta preta para a direita. O INCIPI começa com um acontecimento crucial ou uma ação intensa. Marca de seleção perfeito para suspense, mistério e fantasia de ação. Lâmpada elétrica. Exemplo. Taxinha. A bala passou de raspão na minha cabeça. Corri sem olhar para trás. Marca de seleção branca. Prós. Capta imediatamente a atenção do leitor. Entrada proibida. Contras. Pode ser confuso se você não fornecer detalhes contextuais rapidamente. Tecla 2. INCIPI descritivo. Seta preta para a direita. Apresente o mundo da história com uma descrição evocativa. Marca de seleção perfeito para fantasia, romances históricos e literatura atmosférica. Lâmpada elétrica. Exemplo. Taxinha. A neblina cobria as colinas como um véu, abafando todos os sons. Marca de seleção branca. Prós. Mergulha o leitor no cenário. Entrada proibida. Contras. Se for muito longo, pode atrasar o início da história. Tecla 3. INCIPI psicológico ou introspectivo. Seta preta para a direita. Apresenta os pensamentos e emoções do protagonista. Marca de seleção perfeito para dramas e romances psicológicos. Lâmpada elétrica. Exemplo. Taxinha. Todas as manhãs acordo com a mesma pergunta. E se tudo tivesse sido diferente? Marca de seleção branca. Prós. Cria um vínculo imediato com o protagonista. Entrada proibida. Contras. Se for muito cuidadoso, pode ser lento. Tecla 4. Narrativa clássica. INCIPI. Seta preta para a direita. Apresente gradualmente o contexto e os personagens.
Marca de seleção perfeito para romances de amadurecimento e histórias de ritmo lento. Lâmpada elétrica exemplo. Taxinha na pequena cidade de Derry, tudo parecia estar acontecendo normalmente. Mas havia algo no ar, algo errado. Marca de seleção branca Pros. Ele constrói o mundo da história de forma sólida. Entrada proibida contras. Pode ser desagradável se não for bem escrito. Técnicas para escrever um incipit envolvente. Taxinha 1. Crie uma pergunta no header. Seta preta para a direita. Um bom incipit deve despertar a curiosidade. Quem é o protagonista? O que está acontecendo? Por que isso é importante? Taxinha 2. Use uma linguagem sensorial e impactante. Seta preta para a direita. Descrições vívidas e detalhes sensoriais ajudam a capturar a atenção. Taxinha 3. Evite explicações excessivas. Seta preta para a direita. O leitor não precisa saber tudo de uma vez. Deixe espaço para descobertas. Taxinha 4. Experimente o ritmo e o comprimento das frases. Seta preta para a direita. Frases curtas e impactantes funcionam bem para um começo dinâmico. Erros comuns a evitar no incipit. Entrada proibida 1. Comece com um sonho ou visão sem contexto. Seta preta para a direita muitas vezes confunde o leitor e torna o começo menos incisivo. Entrada proibida 2. Descrições muito longas. Seta preta para a direita. Um incipit deve capturar imediatamente, não aborrecer com detalhes supérfluos. Entrada proibida 3. Introduções banais ou genéricas. Seta preta para a direita. Evite frases como era um dia normal ou tudo parecia calmo, que não despertam curiosidade. Entrada proibida 4. Apresentar muitos personagens ao mesmo tempo. Seta preta para a direita. O leitor deve ter tempo para se familiarizar com a história antes de ser inundado com nomes. Marca de seleção branca. Evitar esses erros torna o incipit mais eficaz e interessante. Exercício prático. Taxinha. Escreva 3 incipits diferentes para sua história usando estilos diferentes. Marca de seleção 1 no meio do nada. Marca de seleção 1 descritivo. Marca de seleção 1 introspectivo. Marca de seleção branca. Compare-os e escolha o mais eficaz para o seu livro. Já exploramos como dividir uma história em capítulos, manter um bom ritmo narrativo e escrever uma abertura eficaz. Mas agora vamos nos concentrar em um dos elementos mais importantes da narrativa, o clímax. Taxinha. O clímax é o momento mais intenso da história, o ponto onde a tensão atinge o máximo e tudo muda para o protagonista. Se o clímax for fraco, toda a história perde o impacto. Taxinha. Um estudo da Universidade de Cambridge mostrou que os leitores se lembram mais de livros com um clímax forte e bem construído do que aqueles com uma resolução fraca ou previsível. Nesta lição você aprenderá. Marca de seleção branca. O que é o clímax e por que ele é o momento mais importante da história. Marca de seleção branca. Técnicas para construir um clímax poderoso e emocionante. Marca de seleção branca. Erros comuns a evitar ao construir um clímax narrativo. Marca de seleção branca. Como equilibrar tensão, emoção e resolução para obter o máximo efeito. Ao final desta lição, você será capaz de escrever um clímax narrativo que chocará o leitor e tornará sua história memorável. O que é o clímax e por que ele é tão importante? Taxinha. O clímax é o ponto de máxima tensão emocional da história, o momento em que tudo atinge sua intensidade máxima antes da resolução. Marca de seleção. Este é o momento em que o protagonista enfrenta seu maior desafio. Marca de seleção marca o ponto de virada decisivo na história. Marca de seleção gera fortes emoções no leitor, que se envolve no destino do protagonista. Lâmpada elétrica. Exemplos de clímax icônicos. Taxinha. O Senhor dos Anéis. Frodo chega ao Monte da Perdição e luta contra a atração do Anel. Taxinha. Harry Potter e as Relíquias da Morte. O confronto final entre Harry e Voldemort. Taxinha. Orgulho e Preconceito. O momento em que Elizabeth percebe que julgou Darcy mal. Marca de seleção branca. Um clímax forte é aquele que deixa o leitor sem fôlego e cria um impacto duradouro. A estrutura de um clímax poderoso. Taxinha. Um clímax bem construído segue uma estrutura clara para maximizar o impacto emocional. Diamante azul. Pequeno tecla 1. Construção de tensão. Seta preta para a direita. Deve haver um aumento gradual de tensão que leve o leitor a perceber o clímax como inevitável. Lâmpada elétrica. Exemplo. Taxinha. Um detetive que segue uma pista ao longo do livro, com evidências finalmente se encaixando no momento decisivo. Diamante azul. Pequeno tecla 2. O conflito central explode. Seta preta para a direita. O protagonista enfrenta seu maior desafio, seja um inimigo físico, uma verdade chocante ou uma escolha difícil. Lâmpada elétrica. Exemplo.
Taxinha, um protagonista que deve escolher entre a vingança e o perdão em um momento crucial da história. Diamante azul, pequeno, tecla 3, o ponto sem retorno. Seta preta para a direita, depois do clímax, nada mais será o mesmo. O protagonista mudou e a história toma um rumo definitivo. Lâmpada elétrica, exemplo. Taxinha, após derrotar seu pior inimigo, o protagonista entende que a vitória tem um preço e que ele não poderá voltar para sua vida anterior. Marca de seleção branca, essa estrutura mantém a tensão alta e garante um final memorável. Técnicas para tornar o clímax envolvente. Taxinha 1. Cria um dilema moral para o protagonista. Seta preta para a direita, o clímax é mais eficaz quando o protagonista tem que tomar uma decisão difícil que testa seus valores e crenças. Lâmpada elétrica, exemplo. Taxinha, um herói tem a oportunidade de derrotar o inimigo, mas somente sacrificando alguém que ele ama. Taxinha 2. Use o tempo para aumentar a pressão. Seta preta para a direita, uma contagem regressiva ou um prazo iminente tornam o clímax mais tenso. Lâmpada elétrica, exemplo. Taxinha, uma bomba está prestes a explodir, o protagonista tem apenas alguns minutos para detê-la. Taxinha 3. Faça o leitor sentir a emoção do momento. Seta preta para a direita, use descrições vívidas e detalhes sensoriais para envolver o leitor na cena. Lâmpada elétrica, exemplo. Taxinha, seu coração batia forte no peito enquanto ele caminhava para frente. Cada respiração era uma facada nos pulmões. Então, a verdade o atingiu como um soco no estômago. Marca de seleção branca, essas técnicas aumentam o impacto emocional do clímax. Erros comuns a evitar no clímax. Entrada proibida 1. Um clímax muito fraco ou previsível. Seta preta para a direita, se o clímax for muito óbvio ou facilmente resolvido, o leitor ficará decepcionado. Entrada proibida 2. Nenhuma mudança no protagonista. Seta preta para a direita, o clímax deve marcar um ponto de virada. Se o protagonista não muda, a história perde sentido. Entrada proibida 3. Muita explicação antes ou depois do clímax. Seta preta para a direita, o clímax deve ser intenso e direto. Evite explicações longas que quebrem a tensão. Entrada proibida 4. Sem consequências importantes. Seta preta para a direita, um clímax efetivo muda algo irreversivelmente. Se depois do clímax tudo voltar a ser como era antes, o impacto é reduzido. Marca de seleção branca, evitar esses erros torna o clímax mais poderoso e memorável. Exercício prático. Taxinha, escreva a cena clímax da sua história respondendo a estas perguntas. Marca de seleção, qual é o maior desafio que o protagonista enfrenta? Marca de seleção, existe um dilema moral ou uma escolha difícil? Marca de seleção, o clímax leva a uma mudança irreversível? Marca de seleção branca, releia a cena e verifique se ela gera tensão e impacto emocional suficientes. Resumo da lição. Hoje aprendemos. Marca de seleção branca, o que é o clímax e por que ele é o momento mais importante da história. Marca de seleção branca, como construir um clímax forte com tensão, conflito e mudança. Marca de seleção branca, técnicas para tornar o clímax envolvente e emocionante. Marca de seleção branca, erros a evitar para não comprometer o clímax da história. Já falamos sobre incipits, clímax e ritmo narrativo, mas agora é hora de abordar um dos aspectos mais cruciais da escrita de um livro, a conclusão. Taxinha, um final forte pode tornar sua história inesquecível, enquanto um final fraco ou apressado pode deixar o leitor decepcionado. Taxinha, um estudo da Universidade de Harvard revelou que o final de um livro é a parte mais lembrada pelo leitor e influencia o julgamento geral da história. Nesta lição você aprenderá. Marca de seleção branca, quais são as funções fundamentais de uma conclusão eficaz? Marca de seleção branca, os diferentes tipos de terminações e quando usá-las. Marca de seleção branca, técnicas para escrever uma conclusão satisfatória e memorável. Marca de seleção branca, erros comuns a evitar ao terminar uma história. Ao final desta lição, você será capaz de fechar seu livro de forma eficaz, deixando uma impressão duradoura em seus leitores. Por que uma boa conclusão é importante? Taxinha, a conclusão é a última experiência que o leitor tem com sua história. Deve ser satisfatório, coerente e deixar um impacto emocional. Marca de seleção deve dar uma sensação de encerramento ao enredo. Marca de seleção deve refletir a evolução do protagonista e os temas da história. Marca de seleção pode deixar o leitor com um pensamento ou emoção forte. Lâmpada elétrica, exemplos de finais memoráveis. Taxinha, 1984, de George Orwell, um final distópico que deixa o leitor com uma sensação de desconforto. Taxinha, O Grande Gatsby, de F. Scott Fitzgerald, um final melancólico que reflete o sonho americano.
Taxinha Harry Potter e as Relíquias da Morte, um final épico que fecha a história e mostra o destino dos personagens. Marca de seleção branca. Um bom final deixa o leitor com algo em que pensar e pode transformar um bom livro em um ótimo livro. Os diferentes tipos de finais narrativos. Taxinha. Existem diferentes tipos de finais e a escolha depende do gênero, tom e objetivo da sua história. Tecla 1. Final fechado ou conclusivo. Seta preta para a direita resolve todos os conflitos e não deixa nenhuma pergunta sem resposta. Marca de seleção perfeito para suspense, fantasia e romances independentes. Lâmpada elétrica. Exemplo. Taxinha. Um detetive resolve o caso, o assassino é preso, a justiça é feita. Marca de seleção branca. Pros. Dá uma sensação de completude e satisfação. Entrada proibida. Contras. Se for muito previsível pode ser óbvio. Tecla 2. O final aberto. Seta preta para a direita deixa espaço para a interpretação do leitor, sem responder a todas as perguntas. Marca de seleção perfeito para romances psicológicos, histórias com conotações filosóficas ou que exigem uma continuação. Lâmpada elétrica. Exemplo. Taxinha. Um homem recebe um telefonema misterioso e o livro fecha antes que ele atenda. Marca de seleção branca. Pros. Estimula o pensamento e mantém a história viva na mente do leitor. Entrada proibida. Contras. Se for muito vago pode ser frustrante. Tecla 3. O final surpresa. Seta preta para a direita. Ele vira as expectativas do leitor de cabeça para baixo com uma reviravolta final. Marca de seleção perfeito para thrillers, terror e romances com elementos de suspense. Lâmpada elétrica. Exemplo. Taxinha. O protagonista descobre que foi manipulado esse tempo todo por seu melhor amigo. Marca de seleção branca. Pros. Adiciona um elemento chocante que fica na sua mente. Entrada proibida. Contras. Se não for bem construído pode parecer forçado. Tecla 4. O final circular. Seta preta para a direita traga o leitor de volta ao ponto inicial com uma mudança no protagonista. Marca de seleção perfeito para romances de amadurecimento e ficção literária. Lâmpada elétrica. Exemplo. Taxinha. Um homem parte em uma jornada para encontrar a si mesmo e eventualmente retorna para casa, mas com uma nova consciência. Marca de seleção branca. Pros. Dá uma sensação de encerramento simbólico e profundidade à história. Entrada proibida. Contras. Se não for bem administrado, pode parecer repetitivo. Técnicas para escrever um final envolvente. Taxinha 1. Reconecte o final ao começo. Seta preta para a direita. Use detalhes ou frases do início do livro para criar um efeito de encerramento. Taxinha 2. Crie um momento emocionalmente poderoso. Seta preta para a direita. O leitor deve sentir algo no final. Alegria, tristeza, surpresa ou nostalgia. Taxinha 3. Mostra a transformação do protagonista. Seta preta para a direita. Um bom final destaca a mudança que ocorreu no protagonista desde o início. Taxinha 4. Evite um final apressado. Seta preta para a direita. Um final deve ter o espaço certo para se desenvolver, sem parecer improvisado. Marca de seleção branca. Seguir essas técnicas ajuda a criar um final que fica na memória do leitor. Erros comuns a evitar na conclusão. Entrada proibida. 1. Fechando muito rápido. Seta preta para a direita. Se o clímax for forte, mas o final for apressado, o leitor pode se sentir insatisfeito. Entrada proibida. 2. Deixar muitos elementos pendurados, a menos que seja um final aberto. Seta preta para a direita. Se o livro for autocontido, os principais conflitos devem ser resolvidos. Entrada proibida. 3. Colocar muitas explicações. Seta preta para a direita. Um bom final não precisa explicar tudo em detalhes, mas deixe espaço para a imaginação. Entrada proibida. 4. Criando um final inconsistente com a história. Seta preta para a direita. Um final que não segue a lógica do enredo ou do personagem pode parecer artificial. Marca de seleção branca. Evitar esses erros torna a conclusão mais eficaz e satisfatória. Exercício prático. Taxinha. Escreva 3 finais alternativos para sua história usando tipos diferentes. Marca de seleção. Um final fechado. Marca de seleção. Um final aberto. Marca de seleção. Um final surpreendente. Marca de seleção branca. Compare-os e escolha aquele que melhor reflete sua história e a mensagem que você deseja transmitir. Resumo da lição. Hoje aprendemos. Marca de seleção branca. A importância de um final eficaz para o sucesso da história. Marca de seleção branca. Os diferentes tipos de terminações e quando usá-las. Marca de seleção branca. Técnicas para escrever uma conclusão satisfatória e memorável. Marca de seleção branca. Erros comuns a evitar ao fechar um livro. Obrigado por acompanhar esta lição. Até a próxima, cara sorrindo e com olhos sorridentes.